Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 31, objeto de conhecimento, literatura modernista portuguesa. Detalhamento, leitura de produções literárias de autores portugueses. Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, José Régio Ferreira de Castro, entre outros. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar sobre alguns, escritores portugueses dali do movimento modernista. Lembrando que o movimento modernismo em Portugal, aconteceu ali num contexto histórico, também teve o quê? Uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? Sabemos que esse movimento buscava o quê? Uma liberdade para a arte, certo? Nós vimos que temos ali também uma divisão nesse movimento de primeira, segunda e terceira geração. A primeira e a segunda vai trazer um lado mais individual, a terceira já traz aí um lado mais coletivo. Então, nós vamos apresentar aqui um escritor que se destacou muito nesse movimento. Então, aqui, como vocês podem ver, Fernando Pessoa, 1888, né? Ali, quando ele nasceu. Então, quem foi Fernando Pessoa? Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888, olha só, né? E morreu na mesma cidade, ou seja, em Lisboa, no dia 30 de novembro de 1935. É considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal, muitas vezes comparado com Luís de Camões, que olha só, Luís de Camões é o nosso destaque aí na literatura. Então, Fernando Pessoa é ali comparado a esse grande escritor Luís de Camões. Então, Fernando, ele foi esse revolucionário, é um escritor assim maravilhoso, uma vez que ele tem produções diferenciadas com personalidades diferentes, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, o que Fernando Pessoa escreveu? Vejam só. Fernando Pessoa escreveu tanto poesia quanto prosa e em suas obras busca expressar sua visão particular do mundo que o cerca, suas angústias quanto à vida e à morte que entremeiam a condição humana. Então, vejam ali, né, que ele vai trazer na escrita, na sua produção, ali as suas angústias, vai falar sobre a vida, sobre a morte. Então, percebe que quando a gente vê ali, ó, uma visão particular do mundo, quando a gente vê ali falando sobre as suas angústias, tá falando do quê? Do interior dele. Então, tem ali a pegada mesmo desse movimento que ele representa, o modernismo, a primeira geração, o orfismo, trazia isso, né? A questão da angústia, do real e do irreal, né? Então, ele vai trazer ali isso na sua escrita. E quando foi que Fernando Pessoa escreveu? Quando? Né? Então, vejam só. Quando escreveu? No contexto do modernismo, um movimento literário do século XX que rompeu com a tradição artística clássica. Então, comecei falando sobre isso, né, que o modernismo ele buscava aí essa liberdade de expressão na arte, na produção literária. Né? Então, foi aí que teve esse destaque desse grande escritor, Fernando Pessoa. Tá bom? Então, vamos continuar, vejam só. Nós temos aí, na segunda metade do século XIX, um conjunto de escritores formado em Coimbra lançará um ataque às tendências, né, do romantismo.
Então, lá, olha, veja que ainda no século XIX, vai ali atacar as tendências, então vai querer o quê? Romper, vai dizer assim, olha, chega aqui dessa pegada do romantismo, tá bom? Arvorando a bandeira da liberdade, da verdade, da justiça, tá bom? Do socialismo, do amor, da ironia crítica e do realismo. É nesse panorama ou contexto literário que Fernando Pessoa se encontrará. Então vejam que vai estar ali na segunda metade, a gente já sabe que foi o modernismo iniciou ali no século XX, mas ali no finalzinho, na segunda metade do século XIX, começou ali a querer ter esse rompimento. Então, vai dando os primeiros passos para quebrar, né, com essa linha da produção literária. Então, veja que vai ser nesse momento que o nosso escritor vai se encontrar na literatura, tá bom? Muito bem. Então, como foi que Fernando Pessoa escreveu? Como é que está ali a organização literária de Fernando Pessoa? Vejam só aqui o nosso esqueminha. Então, Fernando Pessoa, né, tem ali as dimensões da sua produção literária. Nós temos aqui no centro, né, o Fernando, que é o nosso autor aqui que a gente está falando. Aí nós temos dois tipos de produção dele. Tem ali o primeiro, o ortônimo, que aí está logo do lado Fernando, ou seja, nome verdadeiro, ali é o autor falando e algo bem real, né? Vamos botar assim. E aí nós temos um outro tipo de produção que a gente chama de heterônimos, né? Os heterônimos de Fernando Pessoa, que ele vai utilizar perfil, característica de outro escritor, ele vai criar ali, né? Um pseudo para produzir esses seus textos. E aí, dentro desse heterônimo, nós temos quem? Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Álvaro Caeiro, desculpa, né? Alberto Caeiro, chamando ali de Álvaro também, né? Então, veja que nós temos três personalidades ali. Álvaro de Campos, né? Ricardo Reis e o terceiro é Alberto Caeiro. Ok? Vamos já entender melhor essa organização. Para isso, a gente vai começar com o ortônimo de Fernando Pessoa, que é o próprio escritor ali, né? A personalidade dele. Vejam só. Então, nós temos aí como ortônimo a poesia nacionalista, tá bom? Então, a gente vai apresentar nesse primeiro momento essa poesia. Então, a poesia que tem para apresentar tem o título como Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espalhou o céu. Mas nele é que espelhou o céu, né? Olha só, organizando aqui o nosso último verso, Fernando Pessoa. Então, vejo que no nosso poema, né, que foi intitulado como Mar Português, o ortônimo de Fernando Pessoa pertence à obra, né, Mensagem, e se insere ali no contexto do modernismo, ao passo que ele aborda a história de Portugal. Né? E projeta, né, de uma maneira mística, o sonho de um futuro novo império. Né? Então, aí nesse poema, o eu lírico, quem está ali tratando,
falando no nosso poema, fala em nome de uma coletividade, fala em nome de um coletivo, de uma sociedade, né? Então, o tema central é o sacrifício da nação durante as grandes navegações, né? Que acontece ali no século XV e XVI, tá bom? Que é traduzido na poderosa metáfora, né? Quando ele fala o sal do mar são as lágrimas de Portugal, né? Então, o que seria esse sal do mar? Seriam que as mães, filhos e noivas que choraram, porque estão vendo ali seus entes partindo, né? Tem ali o cerne do poema, está na pergunta: valeu a pena? Né? Então, Pessoa, ele responde com o ideal místico e moral. Então, ele afirma assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, essa resposta eleva o sofrimento a um propósito maior, justificando ali o custo em prol da grandeza, né, do espírito nacional. Então, está saindo ali pelo lado do coletivo, tá bom? E aí, o que dá ali também a questão da superação? Nós vamos ver a superação dos limites, né? Então, é simbolizada na nossa terceira estrofe, né? Lembrando que a gente viu um poema, então o poema é organizado em estrofes e versos. Estrofes seria o quê? Como se fosse o parágrafo na prosa, né? E os versos são as nossas linhas. Então, a superação dos limites está ali na nossa terceira estrofe da passagem, né? Do bojador, que exige a passagem do quê? Do além da dor. Então, tem que passar pela dor, vai além disso, né? Então, o mar possui uma natureza dual. Embora Deus lhe tenha dado o perigo e o abismo, ó, perigo e abismo, é nele que Deus também fez o quê? Espelhou o céu, transformando o sofrimento em um caminho para a glória. Então, assim, vai passar por além da dor, mas depois da dor vai vir o quê? A glória, tá bom? Então, vejam aí que esse poema traz toda essa análise ali da dor, da superação, né? E falando da história de Portugal, certo? Vamos aí continuar com Fernando Pessoa no perfil de ortônimo, né? Agora com uma poesia lírica, tá? Então, vou apresentar agora para vocês poesia lírica, autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Fernando Pessoa. Então, olha só, o poeta é um fingidor. Ó, tá fingindo, né? Fingir dor, tá fingindo dor. Pega aí um pouquinho, né? Finge tão completamente, ou seja, finge de forma perfeita, que chega a fingir que é dor. Ó, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele realmente está sentindo dor, mas ele finge que essa dor não é real, ele está só ali escrevendo, né? Então, veja a natureza dessa poesia, né? Então, essa poesia de autopsicografia, né? O poeta ali é o poema chave, né? O poema chave do orfismo, né? O orfismo é a primeira geração do modernismo em Portugal, que resume a sua poética intelectualizada, né? Então, vejam que no orfismo esse poema se enquadra perfeitamente, né? Então, o poema de Fernando Pessoa, que a gente acabou de verificar, estabelece o fingimento como a essência da arte. O poeta é um fingidor. O poeta finge de forma tão completa, como acabei de falar, né? Que consegue transformar a dor que sente em algo construído artisticamente, né? Ele vai colocar ali a dor de forma artística. Tá? E aí, esse ato de fingir dor real transforma a emoção em objeto de intelecto, né? Negando o quê? O sentimentalismo e demonstrando que a poesia é uma simulação consciente da experiência. Então, ele vai botar ali a poesia como essa simulação, tá? E aí, o que o poema reflete? Ele reflete o quê? A crise de identidade. Ele também vai mostrar o quê? Uma fragmentação do eu.
Então, olha, fragmentação, que é uma pegada da primeira geração, né, do modernismo, do orfismo, é isso, que ele vê o indivíduo, o quê? É cortado em diversos pedaços, fragmentado, né? Então, vai ter ali o fingimento, é o mecanismo que permite ao poeta lidar com a sua multiplicação interior, né? Ó, fragmentação, tá? E despersonalizar a dor. Fazendo o quê? Que é a característica central da primeira geração modernista, né? Então, que é o orfismo. E aí a arte, assim, ela é vista como um produto de pensamento e não de emoção bruta, né? Então, vai deixar esse lado da emoção bruta de lado. Até mesmo porque o modernismo tá o quê? Ele quebra com aquelas características do romantismo. No romantismo vai ter mais uma pegada de emoção, sentimentalismo. Tá bom? Muito bem. Então, a gente falou do ortônimo de Fernando Pessoa. Vamos agora falar de Fernando Pessoa, né? Agora uma pegada mais o quê? Dos heterônimos, né? Heteronônimos dele, na verdade, né? Dele. Percebam agora que está apresentando aqui vários personagens, né? Só que aqui, todos esses personagens são escritos por quem? Por Fernando Pessoa. Todos esses escritores, porque o que eu estou mostrando para vocês é representação de escritores que Fernando Pessoa criou, tá? Então, vejam só, vamos lá continuar. Então, Fernando Pessoa e os seus heterônimos. Deu um trava-língua aqui, né? Então, vejam que heterônimos é dito de um nome imaginário utilizado por seu criador. Quem é o criador, no caso? Fernando Pessoa, né? Então, Fernando Pessoa cria um nome para identificar como autor de suas obras, sendo que este tem características distintas e diferentes desse criador, constituindo uma personalidade fictícia. Então, vejam que Fernando Pessoa foi lá, né, e criou heteronônimos, né? Então, heteronônimos, ele fez o quê? Ele criou 3 tipos, 3 personalidades, 3 escritores, né? Veja aí. Então, ele vai utilizar, botando ali o escritor, colocando suas obras, e cada escritor vai ter uma característica, uma personalidade de como escreve. Porque quando a gente pega um livro de um autor que a gente gosta, a gente já sabe um pouco como ele escreve, as características, a estrutura do texto dele, né? Então, Fernando Pessoa faz isso quando ele pega e cria essas personalidades fictícias, né? Ele cria o nome, cria a obra e a forma como cada um vai escrever, botando características personalizadas para cada um, tá bom? Muito bem. Um exemplo marcante, né, desse lado dele pegar e criar, né, que o Fernando Pessoa faz, é o quê? Que ele criou não apenas nomes para assinar seus textos, porque ele que produz, mas toda uma biografia e personalidade, olha só, para cada um deles. Então, a gente viu no começo da aula que ele tem 3 tipos, né? 3 que ele criou nomes ali. Então, veja que ele fez o quê? Ele criou uma biografia, ou seja, criou uma vida e personalidade para esses 3 nomes. Além de que cada um deles ser reconhecido por características únicas na escrita. Veja como Fernando Pessoa é genial ao escrever. Então, é ele, como escritor, o principal, ele se identifica como Fernando Pessoa. E aí, não bastando isso, ele vai lá e cria mais 3 escritores, dando nome, uma vida, uma obra, características distintas, né, de produção literária. Isso não é fascinante, né? E quais são esses 3 nomes que ele dá aí? Olha só. Sendo Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Todos esses escritores foram criados por quem? Por Fernando Pessoa. Mas cada um tem uma obra, um jeito de escrever e a sua personalidade e biografia. Olha que maravilha. Então, vamos lá verificar, então, Álvaro de Campos, né? Quem é esse escritor Álvaro de Campos, né? Porque foi aí criado por Fernando Pessoa. Vejam só. Álvaro de Campos, o futurista. Olha só como é que ele é descrito ali, né?
o futurista, é o mais afinado com a tendência modernista, particularmente com o futurismo. Então, veja aí que quando ele fala do futurismo, ele está falando das vanguardas europeias. As vanguardas europeias foi que influenciou ali, que influenciaram o quê? O movimento modernista, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, porque trazia essa pegada de inovação, tá? Então, vamos verificar aqui um trecho desse poema, né? Então, ó, Ode Triunfal, né? O nosso título da poesia. Eia eletricidade, nervos doente da matéria. Eia telegrafia sem fim, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez, eia todo o passado dentro do presente, eia todo o futuro já dentro de nós, eia, giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, sou o calor mecânico e a eletricidade. Muito bem, então olha só, né? Então, o trecho de Ode Triunfal, né, que foi o que a gente acabou de verificar, é o manifesto que futurista e caótico do orfismo, que é a nossa primeira geração modernismo em Portugal, tá? E aí é assinado por quem? Por Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos mais modernos e indisciplinados, tá? De Fernando Pessoa. O poema celebra o dinamismo e a velocidade da era moderna. Ó, vê que ele fala de velocidade, que é a pegada do futurismo, velocidade, tecnologia, modernidade, tá bom? E aí tem o quê? A exaltação da máquina, o uso repetitivo de eia, né, que é um brado de exaltação, e a menção à eletricidade, que é uma inovação, né? Lembre-se que antigamente a energia era o quê? Era a vela, enfim, foi evoluindo até chegar à eletricidade, e quando chegou, por ser caro, somente quem tinha mais dinheiro poderia ter eletricidade em casa, né? E aos canais globais, Panamá, Kiel, Suez, né, que mostra ali que veio ajudar nesse transporte, né, dos comércios, enfim, demonstrando o quê? A glorificação da tecnologia, tá bom? E aí dá também a azáfana da vida moderna, tá bom? Então, Campos, que é o nosso autor desse poema, né, funde-se com esses elementos mecânicos, tá? E aí, ao declarar sou o calor mecânico e a eletricidade, buscando o quê? Sentir tudo de todas as maneiras, tá? Ali mostrando o quê? Sensacionismo, tá? Então, é essa pegada ali. O que outra coisa que a gente consegue observar? Nós temos o quê? Uma ruptura formal. Então, essa obra exemplifica a liberdade formal do modernismo, né? Utilizando os versos livres e fugindo de esquemas, ritmos tradicionais, que era uma das características da primeira geração. Era exatamente isso, não ter mais uma estrutura fixa, obrigando a ter uma métrica, obrigando a ter rimas. Então, nesse poema que a gente acabou de verificar, nessa poesia, não vai ter mais o que, quer dizer, vai utilizar, no caso, versos livres, né? E vai fugir da rima, cortando toda essa pegada do tradicionalismo, tá? Também nós vamos ter o quê? Temporalidade e crise, tá? Então, o poema vai refletir a consciência da relatividade temporal, todo o passado dentro do presente, né? Tem lá o trecho. Então, a dimensão psicológica da modernidade, citando ali o quê? A simpatia metálica do inconsciente. Veja que ele está falando do lado psicológico também, que a gente vai conseguir ver esse lado do lado da psicologia, psicanálise, mais lá para a segunda geração, né? Então, a ode é, portanto, o quê? Uma manifestação desse entusiasmo caótico pela modernidade e também o desejo de sentir o mundo de forma mais intensa e múltipla, né?
tudo é muito intenso, até mesmo porque essa primeira geração que foi escrito essa poesia tem esse lado, né, da intensidade do indivíduo, dele estar ali sempre em conflito, então ele tudo tem tudo é intenso, tá bom? Agora nós vamos verificar mais um escritor, mais um poeta que foi criado por Fernando Pessoa. Então é o quem? O Ricardo Reis. Ricardo Reis é classificado como o quê? O neoclássico. Tá vendo que o primeiro foi futurista e agora o segundo, que é Ricardo Reis, ele é classificado como neoclássico, novo clássico. Então, nos poemas desse heterônimo, né? Heterônimo, é possível ler a consciência da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Então, vê aí, ó, do tempo e morte ele vai utilizar. Várias características o fazem ser considerado um neoclássico. Quais são essas características? Busca da perfeição, né, de equilíbrio, intelectualismo e convencionalismo, frieza e distanciamento na relação amorosa, presença mitológica pagã. Então, vamos lá verificar um trecho que vai exemplificar aí essas características de Ricardo. Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Não tarda nada a sermos. Isto, pensando, me dê a mente absorve todos os mais pensamentos. O mesmo breve ser de mágoa, pesa-me, que ainda que mágoa é vida. Então, olha só, né? Breve o dia, breve breve o ano, né? Então, veja que aqui o nosso poema é lírico, né? E é ali na pegada da primeira geração e se alinha à poética do ortônimo de Fernando Pessoa, ou seja, o que é original do nosso escritor, né? E aí o poeta dá um lado mais melancólico, né? E da inquietação existencial. Tá? E aí, quando a gente vê ele repetindo muito a expressão breve, estabelece o quê? A fugacidade do tempo, né? Um tema que reflete a crise, tá? Epistemológica da época, marcada pela relatividade, tá? E o lado da questão da indeterminação da existência. Agora foi, né? Então, percebam ali que vai dar fugaz, que é o quê? Passa rápido, né? Vai trazer também uma reflexão sobre brevidade. É tão intensa que absorve a mente de quem do eu lírico, de quem está falando ali no nosso poema, tá? Então, vai confirmar uma natureza muito forte do lado do modernismo português, no caso, a primeira geração, tá? E ali, a parte do clima, essa parte pontual, né, reside ali no paradoxo entre a mágoa, né, que é a tristeza e o sofrimento, a própria prova da vida, tá? E aí, nesse conceito, reflete o quê? Uma ultrassensibilidade, algo muito intenso e a angústia universal que o modernismo buscava expressar. Tá? Aí o nosso terceiro escritor criado por Fernando Pessoa é Alberto Caeiro, que ele é classificado agora como o quê? O mestre. Considerado por Fernando Pessoa como seu mestre, espécie de poeta filósofo, a poesia deste heterônimo ensina que o verdadeiro conhecimento do mundo é alcançado por meio dos sentidos humanos, né? E em contato direto com as coisas, sem intermédio do pensamento. Então, olha só, ele é considerado mestre, um poeta filósofo, né? Vamos verificar um trechinho aí. Olha só, sou um guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. É comer um fruto, é saber-lhe o sentido. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso,
Quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei da verdade e sou feliz. Olha só, né? Muito bem. Então agora esse poema, né, Sou um guardador de rebanhos, né, do nosso escritor Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e expressa o ideal de quê? Do orfismo, quando ele retoma uma vida ingênua e simples, né? Botando ali o quê? Esbanjando a inquietação intelectual, por isso que ele é filósofo, né? Então, Caeiro inverte o processo tradicional do pensamento ao afirmar que seus pensamentos são sensações, né? Vai depender ali do que ele está vivendo naquele momento. Então, ele busca sentir o mundo de forma pura, né? Declarando ali o quê? Penso com os olhos, ó, e com os ouvidos. Então, ele vai valorizar ali o contato direto com a realidade, que ele considera o quê? Palpável, tá? E aí, o que esse poeta faz? Ele rejeita, né, a filosofia e a metafísica, pois ele diz assim: pensar é estar doente dos olhos. Então, para esse poeta, a felicidade reside na aceitação total e passiva do mundo, sem questionamento, vivendo ali o puro sentir, tá? Então, a verdade para esse poeta, né, o Caeiro, é encontrada ao sentir o corpo, como ele trata ali, ó, deitado na realidade. Então, ele tem um estado de inocência, de não pensar. Certo? Muito bem, então vejam só que a gente falou sobre Fernando Pessoa e os seus escritores, né, que ele criou suas personalidades. A nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.